Boa noite a todos, muito bem-vindos. Essa nossa reunião é muito boa, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Todos nós somos instrumentos de Deus nessa reunião. Podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos, que precisam de ajuda, que nós temos a centelha do amor dentro de cada um de nós. É o reino de Deus que está dentro de nós. E como nós estamos aqui em nome de Jesus, vamos pedir a Ele que nos envolva, a Deus pela oportunidade e pela misericórdia dessa nossa reunião, e nós vamos começar a nossa reunião. E hoje nós vamos falar do quê? Lei de amor, esperança e caridade. Vamos começar. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, e hoje é justiça e direitos naturais, complementando o assunto da semana passada. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? É que, frequentemente, aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Olha só, vamos pegar o livro de Isaías no capítulo 51. Olha, no Velho Testamento, lá já está falando da lei de justiça naquela época. E aí nós temos vários livros que nós não vamos contar a história aqui, porque nós vamos encerrar esse assunto hoje. Nós temos um livro muito interessante que é a Constituição Divina. Nós temos um outro, Medicina e Mediunidade. Esse assunto de hoje estão dentro desses livros aí. Aí Emmanuel, na época, foi questionado porque não vinha muita coisa sobre a Bíblia. Aí ele escreveu 4 livros através do Chico Xavier. Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso, aonde houve ali 720 questões falando da Bíblia para nós. Falando de lei de justiça, lei de amor, lei de caridade, e nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele trouxe uma explicação do amor, uma síntese do amor fantástica, que até o Renato Russo gravou. Acho que todo mundo sabe aqui, já ouviu aquela música. Sem amor, eu nada seria. Mas se a gente lê ali o histórico, o que o apóstolo Paulo define sobre o amor, é muito interessante. E aí tem um livro, que nem é um livro espírita, que chama O Grande Amigo de Deus. Vai contar a história do apóstolo Paulo. É um livro que não é brasileiro, mas ele foi traduzido para o português e é um livro muito interessante. Nós vamos ver o homem, apóstolo Paulo. Nós vamos ver a transformação do homem através das atitudes e dos atos, e através do amor. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? 2 coisas os determinam, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede-se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que, na vida particular, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Aí, questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência. A lei de Deus, a lei natural, ela existe desde todos os tempos. As informações mais antigas que a gente tem está na Bíblia, e a gente vai ver ali que povos antigos, essa lei existia, mas como nós somos imperfeitos, e nós estamos numa evolução, apesar de muita gente achar que hoje nós estamos estacionados e que nós regredimos ao invés de evoluir, não, é o contrário, nós evoluímos. É que hoje nós temos muitas informações, elas chegam muito rápido e a gente fica sabendo das coisas muito depressa. Antigamente, além da população ser menor, as coisas demoravam para a gente ficar sabendo. Hoje não.
Então, a lei de Deus sempre foi a mesma. A lei dos homens muda de acordo com a evolução. Então, a gente sempre lembra da forca, da crucificação, que foi falado ontem aqui, que o doutor Áureo falou ontem sobre a crucificação de Jesus. Uma série de punições que tinham e que hoje não existe mais, mas em alguns lugares ainda existe. Porque é de acordo com a evolução do povo. Por isso que nem todos estão preparados para a doutrina espírita. Nem todos têm condições de absorver os ensinamentos da doutrina espírita, que ela é muito profunda. Ela vai mexer com o quê? Com o nosso psiquismo. Ela vai dizer para nós que nós somos espíritos. Acima de qualquer coisa, nós somos espíritos. Nós estamos num corpo físico porque nós estamos no planeta Terra. Em outros planetas, a gente já disse aqui que a constituição física, se é que nós podemos chamar de física, é totalmente diferenciada. Lá não tem o peso da matéria que nós temos na Terra. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um dever respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. Desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Desejar para os outros é diferente de desejar para nós para depois desejar para o outro. Porque quando nós desejamos para nós primeiro, nós estamos sendo egoístas, nós estamos querendo primeiro nos beneficiar. Agora, quando nós desejamos para o outro, nós estamos nos desprendendo. Olha só, isso é uma coisa tão interessante que muitas vezes a pessoa fala, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Ele está puxando para ele. Primeiro ele quer resolver a situação dele, para depois ele ser útil. Sendo que todos nós temos condições de fazer alguma coisa para o bem. E fazer o bem não é fazer o bem interessado. Nós vemos muito, fazer o bem é uma coisa tão importante. O que é o bem para a doutrina espírita? O bem para a doutrina espírita é a gente se desprender realmente. A gente dá sem aquele pensamento oculto. O bem para a doutrina espírita é a virtude. Nós precisamos ser virtuosos. Nós precisamos doar alguma coisa, fazer alguma coisa, sem querer alguma coisa para nós. Se eu ganhar, eu vou ajudar. Tem pessoa que pede para mim fazer jogo. Eu não gosto de fazer jogo. Ela faz um joguinho para mim. Eu falei, não adianta que você vai perder. Faz você que você pode ganhar. Porque eu nunca vou ganhar jogo nenhum. Eu ganhei uma meia leitor uma vez, eu marquei 2 números. E aí, a hora que ia correr, aquelas cartelas, chegou um colega meu, eu era solteiro ainda. Ele falou, eu queria comprar um número, mas não tem mais. Eu falei, fica com o meu aí. Ele fez um X, ele ganhou. Ele falou, não vou te dar aí tua não, porque é pouco, eu vou levar para minha casa. Até isso daí eu perdi. Então, vocês imaginam a situação, né? Então, não adianta a gente desejar para a gente, aí depois nós vamos desejar para o outro. Primeiro, eu vou acertar a minha situação. Se sobrar, eu vou fazer alguma coisa. Nós podemos dar um copo d'água, um aperto. Não é só dar alimento, não. É um sorriso, é um aperto de mão, é cumprimentar. É cumprimentar a pessoa, é ser dócil. Nós tivemos uma experiência hoje, eu com a minha mulher, com 2 pessoas, numa repartição pública. Uma atendeu sorrindo tudo, e a outra estava amarga. A minha mulher ficou indignada. Eu falei, vamos orar para ela, que o Emmanuel fala que quando a pessoa nos tratar mal, para a gente orar, porque às vezes ele tem problema de fígado. E fígado mexe muito com o humor da pessoa. Comentário de Kardec. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo.
Olha aí, acabou de completar aquilo que eu falei anteriormente. Aí vamos lembrar do Chico Xavier mais uma vez, de um homem que andava lá em Pedro Leopoldo e que falou pro Chico que se ele ganhasse na loteria, ele dava 20 conto por centro espírita, Luiz Gonzaga. E ele ganhou bastante dinheiro. E aí, o que ele fez? Ele mudou de Pedro Leopoldo, porque no começo ele desviava do Chico. A gente tem que realmente se desprender. E aí, o que aconteceu? O homem só aproveitou o dinheiro 12 anos e ele morreu, ele desencarnou. Aí ele veio lá no Chico Xavier para pagar o Chico Xavier, em espírito. Ele falou, vim trazer os 20 conto. O Chico Xavier falou, não, seu dinheiro já está na mão de outro. Ele falou, não, eu ganhei, o dinheiro é meu. Não, meu filho, agora você não precisa mais de dinheiro, você precisa de oração. Olha aí. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Olha só, o senhor Benedito do Monteiro Lobato, que foi um mestre para mim, eu sempre reverencio ele muito, me ensinou muita coisa da minha vida, ele mudou minha vida, através da doutrina espírita. Ele dizia o seguinte, que o homem que não respeita as leis da terra, não respeita a lei de Deus. Mesmo que as leis sejam injustas, que a gente sabe que tem muita coisa injusta, porque quem fazem as leis, eles fazem a lei pensando neles. Quem estipula o salário, ele não vive com o salário. O salário mínimo é para o outro, não para ele. Ele ganha muito. A saúde, por exemplo, as pessoas que formam todos os atendimentos de saúde, eles não usam a rede pública para a saúde. Eles vão em hospitais caros, pagam lá. Então, está tudo errado. Mas como nós estamos ainda em evolução, nós precisamos conviver com isso. E nós merecemos isso, senão a gente não estaria aqui. Porque Deus é misericordioso. E aí, aquele ditado que cada povo tem o governo que merece, é justo. Porque a gente está sofrendo as consequências, sempre sofremos as consequências. O Brasil é um dos países mais ricos que tem. O meu cunhado viajou o mundo inteiro. Ele fala, Norim, não tem país melhor que o Brasil. Mas o problema são os governadores. Qual o problema das religiões, das doutrinas? Aqueles que dirigem as doutrinas. Porque, vocês viram aqui, olha já a união aí. Olha o Divaldo recebendo lá, né? Na igreja do Bonfim. Olha como que já está mudando as coisas. Isso significa que nós estamos evoluindo. E isso é Deus na nossa vida. Podendo o homem iludir-se sobre a extensão dos seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? O limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Aí, Livro dos Espíritos, trazendo para nós. Então, quando realmente a gente se colocar no lugar do outro, a gente muda toda uma situação. Nós temos a campanha do alimento aqui, das roupas, dos calçados. Hoje eu conversei muito com uma mulher, ela é evangélica, ela é da igreja presbiteriana. E olha a evolução dessa mulher. Por que eu conversei muito com ela? Eu tenho um pouquinho de visão. Quando eu cheguei lá, eu vi a aura dela e vi a companhia dela, uma companhia sublime. Aí ela estava falando para mim o seguinte, que aquilo que não serve para ela, não serve para o outro. Se ela der alguma coisa para alguém, é alguma coisa que vai ser útil para alguém. Então aqui nós temos poucas necessidades, mas quando a gente fizer alguma coisa, vamos fazer uma coisa do coração e aquilo que serve para nós, porque se não servir para nós, não serve para o outro também. Está dentro desse assunto que nós estamos falando aqui. Mas se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores, não é a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força e sua fraqueza, e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria.
É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam os seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Olha só, cada um tem que respeitar a posição dele. Muitas vezes, o funcionário, ele não respeita a posição dele, ele não quer trabalhar. Então, ele está errado. Quando a gente não está satisfeito num trabalho que a gente está, vamos procurar outro. Mas não vamos trabalhar lá com desleixo. Isso acontece muito até na área da saúde, isso é um perigo. Então, olha só para vocês verem. Aquele que tem uma empresa aí que comanda, ele está sendo útil. E aí eu sempre lembro do Henry Ford, mas nós não vamos entrar em detalhe aqui. Muitas pessoas não conhecem esses empresários grandes. Às vezes vai ver o defeito, mas não vê as virtudes, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Aí o funcionário não corresponde e só reclama. E às vezes o patrão também não reconhece, né, as qualidades do funcionário. Então é dos dois lados. Aí tem que entrar Jesus na nossa vida. Aquele que é espírita, ele tem que respeitar e ele tem que entender que o outro está numa posição. Ele não pode avançar a posição dele, ele não pode passar na frente do patrão, mas o patrão também não deve escravizá-lo, porque senão no fim vai sofrer as consequências. Aí vem a reencarnação para resolver os problemas. Só a reencarnação vai ajustar isso daí. Está dentro disso daqui. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E Jesus traz uma coisa interessante para nós, o bom samaritano, está lá no Novo Testamento. Jesus contando de um homem que estava caído à beira da estrada e passou um religioso, passou direto, passou um outro, passou direto. Aí veio um samaritano, que era considerado uma pessoa de má fama naquela época. O samaritano parou, socorreu ele, levou ele para uma estalagem, pagou e ainda disse para o dono da estalagem: você cuida dele que eu estou de viagem, se o dinheiro que eu deixar para você não der, na volta eu acerto o restante. Então aí Jesus pergunta, quem foi o mais próximo daquele homem? Porque amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem foi o mais próximo daquele homem? Aí lógico que responderam, o samaritano, que não tinha religião. Então religião é rótulo, o que manda é o coração. Tem pessoas que não têm religião, mas ele cumpre a vez dele, ele faz aquilo que ele pode com aquilo que ele tem. Não adianta a gente querer ganhar muito, a gente acaba desencarnando e não ganhou nada e não ajudou ninguém também. Aí nós vamos ver no livro do Chico Xavier, A Justiça de Cima. É interessante essa história, mas não vai dar tempo. Vamos passar para outra. Próxima semana, direito de propriedade, roubo. O que é propriedade? Semana que vem nós vamos ver isso daí. O que Jesus traz para nós, o que o Evangelho traz para nós, o que a doutrina espírita traz para nós a respeito de propriedade. Isso é muito interessante para nós. Nós não devemos esquecer uma coisa. O livro dos Espíritos foi escrito para nós, que estamos no planeta Terra. Porque em outros planos, a situação é muito diferente. Mas nós vamos chegar em outros planos. Nós estamos aqui porque nós vamos evoluir. Todos nós vamos ser anjos. Olha que coisa boa para nós aí. É duro um anjo que nem eu assim, os outros anjos vão correr dele. Mas nós vamos chegar lá. A gente vai transformando também a aparência. Porque a aparência da Terra, ela não significa muita coisa não. Nós vamos ver no livro do André Luiz, que a mulher era lindíssima, linda. E quando ela saía do corpo, quando ela dormia, ela parecia uma bruxa no plano espiritual. André Luiz dizendo isso aí para nós, né? Então olha que coisa. Mas se nós estamos aqui, nós queremos alguma coisa melhor para nós. Aí perguntaram para mim o seguinte: se a pessoa que frequenta o centro espírita pode ir na igreja católica, pode ir na evangélica, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Quem vai direcionar aquilo que nós queremos para nós vai ser a nossa consciência e a nossa afinidade. Muitas pessoas, eles não têm afinidade com a doutrina espírita, mas têm afinidade com outras doutrinas. Olha que coisa boa. O importante é a gente viver bem, ter paz, ter alegria. Nós precisamos viver com alegria, sempre com alegria. Porque só o fato da gente estar aqui na Terra e lúcidos, como nós estamos aqui, nós temos que agradecer muito, muito, muito. Que Deus nos abençoe, cada um faça o seu pedido mental. Gente, só agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, é muito bom. E só Jesus na nossa vida mesmo, né? Que é muito importante. E como a gente falou de reencarnação, vou repetir de novo aqui
uma amiga nossa, ela fala muito sobre reencarnação, ela dá muita palestra, e numa das palestras ela falou que a gente vem na família para se ajustar. Tem sempre diferenças na família. Aí tinha um senhor e a esposa dele assistindo, que era uma palestra pública, presencial, que nem essa aqui. Aí ele chegou para conversar com ela e falou: a senhora está equivocada, porque eu tenho 3 filhos homens, eu e minha mulher, nós se damos muito bem, nós nos amamos muito, a gente ama muito os nossos filhos, e a senhora está errada, a senhora precisa corrigir isso daí. Aí a hora que ele se afastou um pouco, ela é vidente. Aí veio o espírito que assiste ela, falou para ela assim, falou: vamos esperar chegar as noras dele, aí o problema vai chegar. Então tá aí, a gente vai se ajustando, né? Tem umas diferenças, tudo, mas se não tiver diferença, não tem graça. Vamos agradecer a Deus, agradecer pela nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.